Você não percebe, mas está sendo controlado, não com correntes, não com ordens diretas, mas com silêncios calculados, palavras escolhidas a dedo e olhares que dizem mais do que 1000 gritos. Enquanto você acredita estar no comando da própria vida, alguém aí fora já entendeu como manipular seu comportamento. E o pior, talvez você até sinta que tem algo errado, mas não sabe explicar o quê. Se você sente que vive se justificando, se você sai de uma conversa mais confuso do que entrou, se vive com medo de decepcionar alguém, então você precisa escutar isso até o final, porque hoje vamos expor, sem filtros, 10 formas sutis que as pessoas usam para controlar você. E mais importante, como os estoicos nos ensinaram a recuperar o que ninguém deveria tirar de nós, a liberdade interior. A primeira forma é a mais perigosa de todas, porque ela não parece controle, ela parece empatia. Quando alguém diz, eu só quero te ajudar, mas você sente um peso no peito, uma culpa estranha, pare, observe. Essa pessoa talvez esteja usando o manto da empatia para te dominar emocionalmente. Esse é o jogo mais comum da manipulação moderna, te fazer acreditar que precisa da aprovação dela para tomar qualquer decisão. Os antigos estoicos alertavam sobre isso com firmeza. Epicteto dizia, se você quer ser livre, não deseje aquilo que depende dos outros. E o desejo mais perigoso é o de ser compreendido a todo custo, porque aí você começa a moldar sua fala, sua roupa, suas escolhas, para se encaixar no molde de outra pessoa. E nesse processo, você desaparece. A segunda forma de controle é ainda mais sutil, o elogio disfarçado de armadilha. Sabe aquela pessoa que te elogia sempre que você se comporta do jeito que ela quer? Você é tão maduro por aceitar isso calado. Você é incrível por nunca reclamar. Parece afeto, mas é condicionamento. Aos poucos, você se torna uma marionete de recompensas emocionais. Como um cão que faz truques por petiscos, você passa a agir de um jeito apenas para receber aquele reconhecimento. Mas os estoicos ensinavam algo brutal. Não se orgulhe por agradar os outros, orgulhe-se por agradar sua consciência. Quer saber se alguém está tentando te controlar? Veja se os elogios vêm quando você se anula. Agora preste atenção. A terceira forma é o silêncio calculado. É quando alguém te pune com distância, some do nada, ignora sua mensagem. Faz você se perguntar, o que eu fiz de errado? Mas adivinha? Você não fez nada. Essa pessoa só entendeu que o seu desconforto com o silêncio é uma arma poderosa e agora ela a usa contra você. Sêneca escreveu, o que é baseado na emoção é frágil como a própria emoção. E quando você age por ansiedade, na tentativa de consertar o silêncio alheio, você entrega o controle. A saída estoica? Aprenda a ficar em paz com o vazio. O silêncio só é arma para quem teme a solidão. Quem cultiva a própria companhia se torna invencível. Talvez agora você esteja se perguntando, mas será que sou mesmo manipulado? Será que não estou exagerando? Essa dúvida é exatamente o que eles querem, porque quando você questiona sua percepção, você deixa de agir com firmeza. É por isso que precisamos falar da quarta forma de controle, a distorção da sua realidade. É quando a pessoa te faz sentir que está exagerando, que está louco, que está vendo coisa onde não tem. Isso tem um nome, e é um veneno psicológico. Gaslighting. Os estoicos combatem isso com um princípio poderoso. A razão é a fortaleza da alma. Por isso, eles escreviam, observavam-se, dialogavam com seus próprios pensamentos. Quando você treina sua mente para questionar, você destrava o pensamento crítico e o manipulador perde a força. Mas tem algo ainda mais sutil e devastador. A quinta forma de controle é te oferecer liberdade com segundas intenções. Faz o que você quiser, eu não vou te impedir.
Se você acha que isso é certo, tudo bem. Parece liberdade, mas é julgamento disfarçado. E você, sentindo o veneno no tom, começa a hesitar e volta para a gaiola, mesmo com a porta aberta. Mas quem tem a mente estoica entende. Liberdade verdadeira não é ausência de grades, é ausência de medo. Se você precisa da aprovação do outro para seguir sua própria verdade, você ainda não é livre. Respira fundo agora, porque se você chegou até aqui, já começou a libertação. Mas ainda temos um caminho pela frente, um caminho que vai abrir seus olhos para mecanismos de controle que você nunca percebeu e mostrar como os antigos filósofos já tinham todas as respostas. Se isso está mexendo com você, respira e continua, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê o mundo. Você já reparou como algumas pessoas usam o tempo como arma? A sexta forma de controle é quando alguém te faz esperar, mas não por acaso, por estratégia. Essa pessoa chega atrasada de propósito, responde quando quer, age como se o mundo girasse em torno do tempo dela. Enquanto isso, você espera, aguarda, suspende sua vida. E aqui está o detalhe mais cruel. Quando você se acostuma a esperar por alguém, você aprende a colocar essa pessoa acima de você. Mas Marco Aurélio escreveu algo que corta essa armadilha na raiz. A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você preenche seu tempo com angústia por causa de outro, então essa pessoa controla não só seu relógio, mas sua mente. A verdade dura é que quem valoriza você, respeita seu tempo. Quem te deixa esperando de propósito está ensinando que sua atenção é descartável. E você aceita, cada vez que diz, tudo bem, eu entendo, mas chega, seja firme. Seja como os estoicos, ocupe seu tempo com o que você controla. E quem não respeita isso, não merece espaço na sua agenda emocional. Agora, respira fundo, porque o próximo ponto pode doer um pouco. A sétima forma de controle é o vitimismo estratégico. É quando a pessoa se coloca como a eterna vítima, só para evitar ser responsabilizada. Ela erra, te machuca, causa confusão, mas depois chora, diz que está mal, que você está sendo duro demais, e você, por compaixão, baixa a guarda. Mas aqui está o problema. A compaixão que não tem limite vira permissividade. E Sêneca já dizia, ser indulgente com os vícios é ser cruel com os inocentes. Quando você tolera a manipulação emocional de quem se faz de fraco, você se torna cúmplice da própria prisão. Não confunda sensibilidade com cegueira. Você pode ter empatia, sem se deixar explorar. E às vezes, o verdadeiro ato de amor é dizer basta. Vamos além agora. Porque a oitava forma de controle é quase invisível, mas está presente em quase toda relação desequilibrada. É o medo de perder a conexão. Sim, o simples medo de que alguém vá embora já é uma forma de controle. Porque quando você tem medo de ser deixado, você se molda, você se censura, você deixa de falar o que pensa, deixa de mostrar quem é, só para manter o outro por perto. Mas a pergunta que os estoicos fariam aqui é brutal. Você quer ser amado ou mantido em cativeiro? O amor verdadeiro resiste à verdade. Se alguém só fica com você quando você se anula, então não é amor. É conveniência. O estoico verdadeiro aprende a amar com liberdade, porque entende que nada que depende do outro é eterno, e tudo o que é frágil demais para a verdade já está condenado. Agora quero que preste muita atenção nisso, porque a nona forma de controle é a mais confortável, e exatamente por isso é a mais perigosa. É quando alguém te oferece paz, desde que você nunca confronte, nunca questione, nunca pense diferente. Essa paz é a paz do silêncio, da omissão, da submissão. Mas o que os estoicos ensinam é claro.
Prefira a verdade desconfortável à ilusão agradável. Você quer um ambiente onde reina a calma ou onde reina a verdade? Porque às vezes o preço da suposta harmonia é a morte da sua autenticidade. E por fim, a 10ª forma de controle é a comparação constante. Sabe quando alguém diz, fulano faria melhor? Você nunca foi como ele. Você já foi mais esforçado. Isso mina sua autoestima de forma quase invisível. É um golpe psicológico que parece motivação, mas é punição disfarçada. E aí você entra numa corrida eterna, tentando provar que é bom o suficiente. Mas Marco Aurélio já deixou o antídoto. Não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua evolução é com você. Quem te compara não te enxerga, só projeta. E você não existe para cumprir as expectativas dos outros. Agora que você viu como tudo isso opera, talvez esteja sentindo um peso, uma raiva ou até um alívio. E isso é bom, porque sentir é o primeiro passo. O segundo é se libertar. Agora que você começou a enxergar como esses controles funcionam, surge uma pergunta inevitável. Por que permitimos isso por tanto tempo? Porque existe uma armadilha muito sutil e poderosa, chamada validação externa. É o desejo, quase inconsciente, de ser aceito, amado, reconhecido. E os manipuladores sabem disso. Eles oferecem essa validação em pequenas doses e retiram no momento exato em que querem que você se dobre. Essa é a moeda emocional que muitos usam para comprar sua obediência. Mas Epicteto foi direto. Enquanto você buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, você será escravo. Escravo de elogios, de curtidas, de promessas, escravo do silêncio de alguém, do olhar torto, do desprezo estratégico. Mas a liberdade, a verdadeira, nasce no dia em que você percebe que seu valor não depende da aprovação de ninguém. Você não é um rascunho esperando assinatura. Você já é inteiro. E quando você se reconhece, ninguém mais tem poder de te invalidar. A segunda raiz invisível que te mantém vulnerável ao controle alheio é a culpa. A culpa é uma corrente que muitos usam para te arrastar de volta ao passado. Mas a filosofia estoica te mostra que culpa só tem espaço onde há auto-engano. Se você errou, assuma, aprenda e siga. Mas não carregue mais do que é justo. O estoico não foge da responsabilidade, mas também não carrega a cruz dos outros. E aqui entra um detalhe que pouca gente percebe. Muita manipulação emocional acontece por meio da linguagem. Palavras que parecem inocentes, mas estão carregadas de intenção. Frases como, você é muito sensível, era só uma brincadeira, você está exagerando. Essas expressões anulam seus sentimentos. Elas não são argumentos, são escudos. Quem usa isso com frequência está dizendo na prática, minha visão da realidade importa mais do que a sua. E se você aceitar isso, você começa a duvidar de si. E quem duvida de si é facilmente guiado pelos outros. O remédio aqui é o autoquestionamento. Isso realmente faz sentido ou estou tentando me adaptar a algo que me fere? A resposta honesta a essa pergunta pode libertar você de anos de autossabotagem. E agora, chegamos a um ponto crítico, a coerência emocional. Esse é o pilar que sustenta sua autonomia. Coerência emocional é quando aquilo que você sente, pensa e faz estão alinhados. Mas quando alguém consegue te tirar desse eixo, te fazendo agir contra o que acredita, ela passou a controlar sua bússola interna. Por isso, todo estoico trabalha para fortalecer esse centro. Porque a coerência emocional é um escudo invisível. Você não precisa gritar, brigar, provar nada. Você só precisa manter-se firme no que acredita. Aquele que é coerente com sua verdade é incontrolável. E mesmo que tentem manipulá-lo, ele não se desvia.
porque já entendeu que ceder para manter relações que sufocam sua integridade é como beber veneno só para não incomodar. Mas há um ponto ainda mais sutil e letal que poucos percebem: o humor como arma de controle. Quantas vezes você viu alguém desrespeitar outra pessoa e, quando confrontado, disse: "Ah, foi só uma piada"? O riso pode ser um anestésico, uma forma de neutralizar a dor real, mas também pode ser uma ferramenta para perpetuar humilhações. A verdade é que muitas pessoas se escondem atrás do humor para dizer o que não teriam coragem de afirmar abertamente. E aí, quando você se incomoda, você é o sem graça, o tenso, o exagerado. Os estoicos não eram contra o humor, mas contra o sarcasmo que fere, a ironia que disfarça o desprezo, o riso que vem da superioridade. Sêneca escreveu: "Nenhum homem ri de outro sem desprezá-lo no fundo. Por isso observe o que está por trás da piada. Ela te eleva ou te diminui, te aproxima ou te desumaniza, porque o verdadeiro respeito nunca vem disfarçado de risada cruel. E se até aqui você identificou comportamentos que te colocam em posição de controle dos outros, você não precisa se culpar, mas precisa escolher diferente a partir de agora. O estoicismo não veio para te tornar frio, veio para te tornar firme. Os jogos de controle não são apenas psicológicos, eles têm efeitos diretos e profundos na nossa saúde mental. Isso acontece de maneira tão gradual que muitas vezes a pessoa nem percebe a pressão crescente até que seja tarde demais. Uma das consequências mais perigosas é a ansiedade crônica. Você começa a viver para agradar aos outros, para cumprir expectativas, para não decepcionar. O problema é que esse comportamento cria um ciclo vicioso. O medo de desapontar nunca vai embora porque, ao tentar agradar, você se perde. Você se distorce para se encaixar em moldes que não são seus, e o tempo todo sua mente grita por liberdade. A cada gesto, a cada palavra que você troca em favor da aprovação externa, a sua verdadeira essência vai ficando mais distante. E você se sente mais vazio, mais confuso. A pressão psicológica acumulada vai dando lugar à ansiedade, à necessidade de controle sobre o que não pode ser controlado. Os estoicos estavam profundamente cientes disso. Epicteto mais uma vez nos alerta: você não tem controle sobre o que os outros fazem, mas tem controle sobre como reage a isso. E isso é uma chave vital. Quando você começa a entender que a reação dos outros não pode afetar seu centro, a ansiedade vai desaparecendo. As amarras da aprovação externa vão se soltando. Mas não se engane, o controle pode ser exercido de formas ainda mais sutis, como nas dinâmicas familiares. Como é fácil ver um membro da família tentando manipular outro, não diretamente, mas de forma quase imperceptível, através da culpa, da moralidade imposta ou de boas intenções, que acabam se tornando mais opressivas do que benéficas. Quem nunca ouviu frases como "eu fiz tanto por você" ou "se você me amasse, faria isso por mim"? Essas são armadilhas emocionais que criam uma dívida emocional impossível de ser paga. Você é colocado em um lugar onde se sente culpado por não corresponder às expectativas alheias. O erro, aqui, é acreditar que você precisa corresponder a tudo isso para ser uma pessoa boa. O que os estoicos ensinam é exatamente o oposto. Não permita que as obrigações impostas pelos outros definam quem você é. Essa pressão externa, muitas vezes sem malícia, acaba minando a sua paz interior. Você começa a viver para os outros e não para si mesmo. O que acaba acontecendo é que, mesmo tentando agradar, você nunca se sente plenamente realizado. Sempre há algo mais, sempre algo que falta. E se você continuar nesse ciclo de corresponder à pressão de quem se diz bem-intencionado, você vai perder o que é mais precioso:
a sua autenticidade. Quando você cede a essas pressões, você se transforma em um reflexo do que os outros querem, não do que você realmente é. Agora, além de destruir a autenticidade, esses controles têm uma consequência ainda mais séria: a perda de autonomia. Quando você deixa que o controle de outros determine suas escolhas, você se torna refém de suas próprias decisões. Aquilo que deveria ser uma escolha pessoal passa a ser uma reação ao medo do julgamento. A sua liberdade, que deveria ser algo intrínseco, começa a ser tomada. A autonomia desaparece aos poucos, e a maior ironia de tudo é que, na tentativa de agradar e de controlar a narrativa ao seu redor, você se vê preso. Preso a comportamentos que não são seus, a emoções que não te pertencem e a expectativas que nunca foram suas. Mas isso não precisa ser seu destino. Há uma forma de recuperar essa autonomia, de tomar as rédeas da sua vida e começar a se libertar dos controles alheios. Para isso, a mudança começa no momento em que você decide que seu valor não é determinado pelos outros. Quando você abraça a filosofia de que não há liberdade sem responsabilidade, você começa a cortar os fios invisíveis que te prendem. Agora, o desafio é identificar em sua vida onde esses fios ainda existem, onde você ainda cede, de forma consciente ou não, à pressão externa, onde você se distorce para agradar, onde você continua a fazer escolhas baseadas no medo da desaprovação. E não se engane, a solução não é se isolar do mundo, viver como uma ilha. A solução é ter clareza sobre suas escolhas, suas intenções e, mais importante ainda, sua liberdade. Ser capaz de escolher sem a necessidade de validação constante. A partir do momento que você adota esse poder pessoal, a manipulação emocional não tem mais efeito. Você vai se tornar incontrolável, não por agressividade, não por resistência, mas pela força tranquila de quem sabe quem é, o que quer e não aceita mais ser moldado por forças externas. É aqui que a verdadeira transformação acontece, no momento em que você começa a ser fiel a si mesmo. E isso, como nos ensina a filosofia estoica, não é algo que acontece da noite para o dia, mas é o caminho que você escolhe seguir todos os dias, com coragem, com disciplina e com uma nova visão da liberdade. Se você já começou a perceber como esses jogos de controle atuam em sua vida, é hora de entender o impacto real deles no seu futuro. Porque a verdade é que essas manipulações não param por aí. Elas não são apenas inconvenientes momentâneas. Elas moldam a sua trajetória de vida de maneira profunda e muitas vezes invisível. Uma das maiores armadilhas que as pessoas não veem é como os manipuladores alteram, sem que você perceba, a sua visão de mundo. Eles fazem isso criando uma percepção distorcida de você mesmo e do seu entorno. Eles fazem você acreditar que o mundo gira em torno das necessidades deles e que suas escolhas devem sempre se ajustar a essas expectativas. E, sem querer, você começa a enxergar o mundo sob essa ótica. A ótica do medo, da insegurança, da dúvida. Essa mudança de perspectiva é uma das maiores perdas que você pode sofrer. O que poderia ser uma vida autêntica e cheia de propósito acaba se tornando uma série de concessões, decisões motivadas pelo medo de desaprovar, de falhar, de ser rejeitado. E aqui, os estoicos têm uma resposta contundente. Epicteto disse: você não será perturbado pelos eventos, mas sim pela opinião que você tem deles. Ou seja, o que realmente molda a sua experiência no mundo não são os acontecimentos em si, mas a forma como você os interpreta. Se você permite que os outros te manipulem, isso significa que você aceitou as interpretações deles sobre você e sua vida. Você permitiu que os outros escrevessem seu roteiro ao invés de ser o autor da sua própria história. A manipulação
não acontece apenas em relações pessoais, mas em situações cotidianas que você pode nem perceber. Como no ambiente de trabalho, por exemplo. Quantas vezes você já se sentiu forçado a agir de determinada forma, apenas porque estava tentando evitar um conflito ou agradar um superior? Ou então, em sua própria vida social, quando se vê fazendo algo que não quer só para ser aceito pelo grupo? Esses pequenos momentos de cedência têm um grande impacto. Eles te deixam cada vez mais refém do que os outros pensam de você. O seu comportamento se adapta, não à sua verdadeira natureza, mas à imagem que os outros têm de você. E esse é um terreno perigoso, porque quanto mais você se adapta, menos você se conhece. Menos você entende quem você realmente é e o que realmente quer para a sua vida. O problema maior é que esses ciclos de manipulação emocional vão ficando cada vez mais difíceis de quebrar. A cada vez que você cede, fica mais difícil reconhecer onde você está se perdendo. Você se acostuma tanto com o desconforto de se desviar do seu próprio caminho, que começa a acreditar que isso é normal. O problema é que, no fundo, você sabe que não é. No fundo, você sente que está se desconectando de algo muito mais profundo em você mesmo. E aqui entra um ponto crucial. Não é fácil tomar as rédeas da própria vida quando você já está preso nesse ciclo de manipulação. Quando você se acostuma a viver em função dos outros, é difícil lembrar como é viver para si mesmo. A boa notícia é que a libertação começa quando você decide interromper esse ciclo. Quando você começa a se questionar, se parar para refletir sobre suas escolhas. O simples ato de parar e pensar: por que eu estou fazendo isso? Isso realmente vem de mim ou de alguém tentando me controlar? É o primeiro passo para retomar o controle de sua vida. Quando você faz isso, você começa a recuperar sua autonomia. Não precisa de grandes gestos, não precisa fazer um grande escândalo. Você começa a mudar de dentro para fora, com pequenos atos de resistência. E acredite, a resistência não precisa ser agressiva, não precisa ser conflituosa. Ela vem da capacidade de se manter firme em seus princípios, mesmo nas menores escolhas. Ela vem de manter sua paz, mesmo quando a pressão externa tenta te tirar dela. Agora, talvez você se pergunte: mas e se eu me afastar de todos? E se eu começar a viver apenas para mim, sem me importar com as pessoas ao meu redor? Essa é uma dúvida legítima, mas a resposta é: você não precisa se isolar para ser fiel a si mesmo. O que você precisa fazer é simplesmente parar de deixar que os outros definam o que é importante para você. Não se trata de ignorar os outros, mas de não permitir que suas opiniões ou expectativas dirijam a sua vida. O verdadeiro estoicismo não te pede para abandonar os outros. Ele te pede para não ser escravo das expectativas deles. O ponto central aqui é a autodeterminação. Você pode interagir com o mundo e com as pessoas, mas a escolha de como reagir, o que aceitar e o que rejeitar, sempre será sua. Não permita que ninguém tome esse poder de você. E claro, não é uma mudança fácil. Mudar a forma como você se relaciona com o mundo exige prática, disciplina e paciência. Mas lembre-se, cada pequeno passo que você dá em direção à sua liberdade é um passo para uma vida mais autêntica e plena. Agora que você já entende o impacto profundo que a manipulação tem na sua vida e como ela afeta sua autonomia, vamos dar um passo adiante. Vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente decide resistir, tomar as rédeas e viver para si mesmo, livre dos controles externos. Uma coisa que você vai perceber quando começar a adotar essa mentalidade estoica é o aumento da clareza mental. Quando você não está mais preso às expectativas e manipulações dos outros, começa a enxergar a vida com uma nova perspectiva.
As escolhas que antes pareciam complicadas se tornam mais simples, pois você passa a decidir com base em seus próprios valores, não nas demandas externas. Essa clareza é libertadora, mas também traz uma sensação de responsabilidade. Responsabilidade sobre suas escolhas, seus pensamentos e suas ações. E isso, para muitas pessoas, é uma mudança assustadora. Porque a verdade é que, por muito tempo, as pessoas que tentaram controlar sua vida também tiraram de você a responsabilidade por ela. Quando você finalmente decide que o controle está em suas mãos, o peso da responsabilidade é inevitável. Mas em vez de ser uma carga, ela se torna uma fonte de poder. O estoico entende que a verdadeira liberdade vem não da falta de responsabilidades, mas da capacidade de assumir controle sobre elas e usá-las para criar uma vida alinhada aos seus próprios princípios. Agora, eu sei que talvez você esteja pensando, mas e os outros? E as expectativas das pessoas ao meu redor? Não posso apenas ignorá-las completamente. Claro que você não deve se tornar uma pessoa indiferente, fria ou egoísta. O ponto não é abandonar os outros, mas entender que você não precisa viver em função deles. A verdadeira sabedoria é agir com bondade e consideração, sem perder o controle sobre sua própria vida. E é aqui que a diferença entre a bondade e a submissão se torna crucial. Muitas pessoas confundem ser uma boa pessoa com ser submisso às demandas dos outros. Mas ser bom não significa ser alguém que se perde por causa das necessidades externas. Ser bom significa agir com integridade, de acordo com seus valores, independentemente de como isso será recebido pelos outros. O grande erro que muitas pessoas cometem é achar que, ao se libertarem da manipulação externa, se tornam egoístas ou insensíveis. Isso é um grande equívoco. O que os estoicos ensinam é que a verdadeira bondade vem de ser fiel a si mesmo. Primeiro, quando você está em paz consigo, você pode ser mais generoso, mais empático e mais presente para os outros sem sacrificar sua própria essência. E aqui está a parte mais interessante dessa jornada. Quando você começa a ser fiel a si mesmo e a agir com base em seus próprios princípios, o mundo ao seu redor muda. As pessoas, em geral, começam a respeitar mais a sua presença, pois elas percebem sua força interior. Elas começam a ver que você não é alguém que pode ser manipulado, que cede facilmente às pressões. E, por incrível que pareça, isso atrai mais respeito e admiração do que qualquer outra coisa. Isso não significa que todos ao seu redor vão gostar de você ou que nunca mais haverá conflitos, mas significa que você estará em uma posição muito mais forte para lidar com essas situações. Quando você tem clareza, propósito e princípios sólidos, os desafios externos não têm o mesmo poder sobre você. O segredo aqui é perceber que, ao tomar o controle da sua vida, você ganha uma força silenciosa, mas poderosa. E essa força é capaz de transformar não apenas sua própria vida, mas também o impacto que você tem sobre as pessoas ao seu redor. Então, o que você pode fazer a partir de agora para começar a aplicar esses ensinamentos estoicos em sua vida? O primeiro passo é simples, mas transformador. Pare e reflita. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com meus próprios valores ou estou apenas reagindo às expectativas dos outros? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem o poder de desmantelar muitas das falsas crenças que você carrega. Ela pode te ajudar a perceber onde você está se perdendo, onde você está cedendo ao controle externo e, mais importante, onde você pode começar a resgatar sua verdadeira liberdade. Uma vez que você comece a fazer isso, você começará a ver mudanças visíveis em sua vida. As decisões ficam mais fáceis. Você vai se sentir mais em paz, mais seguro de si.
E ao longo do tempo, vai perceber que a manipulação emocional perde sua força sobre você. Porém, é importante lembrar, esse processo não é imediato, vai levar tempo, paciência e prática. Mas a boa notícia é que você já deu o primeiro passo, que é a conscientização. Você está começando a ver as armadilhas, a identificar as manipulações sutis, e isso já é um avanço significativo. Agora, mais do que nunca, você tem o poder de controlar sua própria vida. E conforme você avança, vai perceber que a verdadeira liberdade não está em afastar-se dos outros, mas em estar tão forte e centrado em quem você é, que nada mais pode te controlar. Isso é o que os estoicos chamam de liberdade interior. Agora que você já começou a entender como o controle externo se infiltra em sua vida e como resistir a ele, é importante falar sobre um elemento fundamental nesse processo: a coerência emocional. Você já parou para pensar como as emoções podem ser uma das maiores fontes de manipulação em sua vida? É fácil se deixar levar por sentimentos momentâneos, por pressões emocionais externas, e muitas vezes você acaba tomando decisões que não refletem quem você realmente é. Isso acontece o tempo todo, sem que você perceba. A manipulação emocional é um dos métodos mais poderosos que as pessoas usam para controlar outras. Por exemplo, quando alguém te faz sentir culpa por algo que não é sua responsabilidade, ou te faz sentir vergonha por algo que você fez, mas que estava totalmente alinhado com os seus valores. Isso é manipulação emocional. As pessoas jogam com seus sentimentos para fazer você se comportar da maneira que elas querem. Elas sabem que se conseguirem mexer com suas emoções, conseguirão controlar suas ações. O estoicismo, mais uma vez, oferece uma chave poderosa para entender e combater isso. Um dos princípios fundamentais dos estoicos é a autodistância emocional. Eles não dizem que você deve suprimir suas emoções ou ignorá-las. Não. O que eles sugerem é que você deve observar suas emoções sem se deixar dominar por elas. Eles ensinam que as emoções, por mais intensas que sejam, não definem quem você é. Imagine uma situação onde você se sente atacado e suas emoções começam a tomar conta. Você quer gritar, brigar ou se defender de maneira agressiva. O que os estoicos recomendam é que nesse momento você dê um passo atrás. Você deve respirar, refletir e, antes de agir, pensar se sua reação está alinhada com seus valores mais profundos. Esse momento de pausa é fundamental para não cair na armadilha emocional. A grande vantagem disso é que, ao manter essa coerência emocional, você se torna imune às manipulações que dependem da provocação emocional. E o mais incrível é que essa prática começa a refletir em todos os aspectos da sua vida. Em suas relações pessoais, no ambiente de trabalho, até mesmo em situações cotidianas, onde a pressão emocional poderia te fazer tomar decisões precipitadas. Claro, isso não acontece da noite para o dia. A coerência emocional exige prática. Você vai errar algumas vezes, vai ceder a emoções intensas. Mas com o tempo, você vai aprender a reconhecer essas emoções sem se identificar com elas. Você vai perceber que as emoções, por mais poderosas que sejam, não são você. Elas são apenas reações temporárias aos estímulos externos. Agora, você pode estar se perguntando: mas como posso realmente treinar essa habilidade de manter a coerência emocional? Aqui vai um método simples que pode te ajudar a começar. Sempre que sentir uma emoção intensa, pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero que essa situação me ensine? Qual seria a resposta mais sábia e alinhada com meus valores agora? Esse simples exercício de questionamento ajuda a transformar o impulso emocional em uma ação mais consciente. Você vai aprender a responder e não a reagir, e isso vai fazer toda a diferença.
não é sobre negar suas emoções, mas sim sobre não permitir que elas ditem suas ações. Porém, é claro que ser coerente emocionalmente não significa ser insensível. Você vai continuar a sentir as emoções, mas agora elas vão passar por um filtro de reflexão antes de se manifestar em ação. Isso te torna mais forte emocionalmente e te dá mais controle sobre sua vida. Imagine o poder de estar em uma situação onde outros tentam te manipular emocionalmente e você, com total serenidade, responde de forma racional, alinhada com seus valores e sem ceder à pressão externa. Isso não só te dá uma sensação de controle, mas também aumenta o respeito das pessoas ao seu redor. Elas sabem que você não é facilmente manipulável. Esse é o tipo de pessoa que os manipuladores têm mais dificuldade em controlar. Eles podem tentar, mas suas emoções já não são mais uma alavanca poderosa. Você se torna para eles alguém imprevisível, e não no sentido de ser agressivo ou volúvel, mas alguém que tem um forte senso de quem é e o que é importante. A questão central aqui é que quando você domina a coerência emocional, você se torna mais do que uma pessoa que responde aos estímulos externos. Você se torna alguém que escolhe sua reação, que decide com clareza qual é a melhor forma de agir, independentemente do que os outros estejam tentando fazer com suas emoções. E o mais incrível é que essa mudança não é apenas interna, mas se reflete nas suas ações e comportamentos diários. Isso cria uma base sólida sobre a qual você pode construir uma vida mais autêntica, sem o peso das manipulações alheias. Ao cultivar essa coerência emocional, você não apenas se liberta, mas também se fortalece, se tornando alguém verdadeiramente imune às manipulações externas. Agora que falamos sobre a importância da coerência emocional, vamos mergulhar em outro conceito essencial do estoicismo, a percepção das situações e a reinterpretação dos acontecimentos. O que os manipuladores sabem bem é que, se conseguirem controlar a maneira como você interpreta a realidade, eles podem controlar suas decisões. Eles jogam com sua percepção da verdade, distorcendo os fatos para te colocar em uma posição vulnerável. Isso acontece de várias maneiras, desde a manipulação de informações até a criação de uma narrativa que te faz se sentir culpado ou responsável por coisas que estão além do seu controle. A chave para quebrar esse ciclo é entender que a realidade não é o que acontece, mas como você a interpreta. Os estoicos sempre enfatizaram que o evento em si não tem poder sobre você. O poder está na sua interpretação desse evento. Um exemplo claro disso é a famosa frase de Epicteto: "Não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas." Então, como isso se aplica à manipulação? Imagine que alguém te faz um pedido, mas ao mesmo tempo coloca uma pressão emocional, como se fosse algo imperativo, como se você fosse responsável por atender a esse pedido de qualquer maneira. Se você interpretar isso como uma obrigação inquestionável, você vai se sentir impotente e até culpado por não conseguir atender a todas as expectativas. A manipulação aqui está na maneira como a situação é enquadrada para te fazer sentir que você não tem escolha. Agora, se você, com a mentalidade estoica, reinterpretar a situação, vai perceber que essa obrigação não é algo que vem de você, mas de uma expectativa externa. Você pode, então, escolher se vai ou não atender a esse pedido com base no que realmente é importante para você, e não baseado no medo de desapontar o outro ou nas pressões emocionais. A reinterpretar a realidade é um dos maiores superpoderes que você pode desenvolver. Quando você entende que o controle sobre sua vida vem da maneira como você vê as situações, você se torna imune às manipulações que dependem de distorcer essa visão.
Você passa a entender que, embora não possa controlar o que acontece com você, pode controlar como reage a isso. Por exemplo, vamos pensar em uma situação comum. Alguém no trabalho te critica publicamente. Muitas pessoas interpretariam isso como um ataque pessoal, uma tentativa de desmoralizar ou enfraquecer. Isso geraria emoções intensas, como raiva ou frustração, e você provavelmente reagiria de maneira impulsiva. Agora, imagine que você adota a perspectiva estoica. Você poderia reinterpretar essa crítica não como um ataque, mas como uma oportunidade de melhoria. Talvez a pessoa tenha razão, ou talvez esteja apenas expressando uma opinião que não reflete a realidade. Essa mudança na forma de enxergar a situação muda tudo. Você não está mais sendo controlado pela sua resposta emocional automática. Você está tomando uma atitude consciente, reagindo de uma maneira mais alinhada com a razão e com os seus valores. Essa habilidade de reinterpretação vai te dar um controle imenso sobre como você vivencia os desafios da vida. Ao invés de se sentir como uma vítima dos acontecimentos, você se torna alguém que usa cada situação, seja ela boa ou ruim, para o seu próprio crescimento. Isso é uma habilidade poderosa que pode transformar não só a maneira como você lida com as manipulações, mas também a maneira como você lida com os altos e baixos da vida. Então, a próxima vez que você se encontrar em uma situação desafiadora, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: como posso reinterpretar isso de forma que me dê mais controle sobre a situação? Não se trata de ignorar as emoções ou os problemas, mas de vê-los sob uma nova luz, uma luz que te empodere, não que te aprisione. A manipulação perde sua força quando você adota uma mentalidade de integração e não reação. Quando você percebe que no final, tudo o que acontece pode ser uma oportunidade de aprender e crescer, os manipuladores perdem o seu poder sobre você. Esse processo de reinterpretação constante é uma das ferramentas mais poderosas que os estoicos nos legaram. Ao praticar isso regularmente, você não só se torna mais forte, mas também mais sábio. E essa sabedoria vai ser a sua defesa contra todas as tentativas de controle externo. Agora que você está começando a entender o poder da interpretação e da reinterpretação, vamos falar sobre um erro comum que muitas pessoas cometem sem perceber. Esse erro é frequentemente a causa de muita frustração, angústia e até mesmo de manipulação, a falta de clareza sobre o que você realmente controla na vida. É um dos maiores desafios da vida moderna, se perder na ideia de que você pode controlar tudo. As pessoas querem controlar os outros, os acontecimentos, o futuro, até mesmo as suas emoções. E o que acontece? Elas se sobrecarregam, ficam exaustas e frustradas, sem perceber que estão tentando controlar o incontrolável. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Eles acreditavam que há apenas duas coisas que você pode controlar: o que você pensa e o que você faz. Tudo o mais está além do seu controle. E tentar controlar o incontrolável é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Por exemplo, você não pode controlar o comportamento de outras pessoas. Não pode controlar as circunstâncias da sua vida ou as reações externas. Mas você tem total controle sobre a maneira como escolhe reagir a tudo isso. Quando você entende esse princípio, a pressão de tentar controlar o mundo desaparece. Isso também se aplica à manipulação. Muitas vezes, quando alguém tenta te controlar, seja com chantagem emocional, culpa ou pressão, você cai na armadilha de tentar controlar a situação. Você pensa que precisa agradar o outro, que precisa fazer algo para que a situação melhore. Mas, na realidade, você está apenas jogando o jogo deles. O verdadeiro controle está na sua resposta.
Você não precisa agradar ninguém a ponto de se perder. Você pode escolher ser firme, manter a sua paz interior e agir de acordo com os seus valores. Isso não significa que você se tornará uma pessoa fria ou indiferente, mas sim uma pessoa que sabe exatamente o que está ao seu alcance e o que está além dele. Imagine uma situação onde alguém no seu trabalho tenta te manipular para que você faça mais do que é razoável. Em vez de ceder à pressão e tentar controlar a percepção dessa pessoa sobre você, você pode se perguntar: o que posso fazer que esteja em alinhamento com os meus valores e com o meu equilíbrio emocional? Essa mudança de perspectiva vai te tirar da posição de vítima e te colocar no controle da situação. Essa é uma habilidade que exige prática constante, mas os benefícios são imensos. Ao perceber que não precisa controlar tudo, você se libera das amarras da ansiedade e da frustração. Você se torna mais resiliente, porque entende que, embora não possa controlar tudo, pode controlar o modo como se adapta e reage. Ao desenvolver essa clareza sobre o que você pode e não pode controlar, você vai perceber que a manipulação perde sua força. As pessoas que tentam te controlar sabem que a melhor maneira de fazer isso é te fazer acreditar que você deve controlar tudo. Quando você reflete e entende que seu poder reside nas suas escolhas e ações, você neutraliza a tentativa de controle deles. Essa mentalidade não só te dá mais liberdade, mas também mais paz. Você não precisa se preocupar com as coisas que estão fora do seu alcance. Você pode focar no que está dentro da sua zona de controle e, com isso, agir com mais foco e sabedoria. E esse é o tipo de controle que te empodera. Quando você vive em paz com o que pode e não pode controlar, você está livre para tomar decisões mais conscientes e alinhadas com sua verdadeira essência. Agora, vamos falar sobre um conceito fundamental que os estoicos abordam o tempo todo: a importância da independência emocional. Esse é um dos aspectos mais poderosos para proteger você de qualquer tipo de manipulação. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a maioria das pessoas falha em desenvolver. Você já se sentiu pressionado a reagir de uma maneira específica por causa de algo que alguém disse ou fez? Ou talvez se sentiu manipulável por causa de suas próprias emoções, inseguranças ou expectativas? Isso acontece quando você não tem uma base sólida de independência emocional. E o que muitos não percebem é que a dependência emocional de outros é uma das maneiras mais comuns de manipulação. Quando você se permite ser governado pelas emoções dos outros ou pela necessidade de aprovação, você perde o controle sobre sua própria vida. Mas e se você fosse viver de acordo com os princípios estoicos, você aprenderia a cultivar uma independência emocional que te coloca no comando. Um exemplo disso pode ser visto nas relações interpessoais. Se você está sempre esperando que as pessoas ajam de acordo com suas expectativas ou necessidades emocionais, você se coloca à mercê delas. Você começa a agir conforme o que as outras pessoas desejam ou esperam de você, em vez de agir conforme o que realmente importa para você. Isso cria um ciclo de dependência e, muitas vezes, de manipulação, pois quem te cerca percebe que pode influenciar suas reações. Os estoicos, por outro lado, nos ensinam a entender que as nossas emoções devem ser analisadas e controladas, não deixadas à mercê das ações externas. Epicteto dizia que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Isso significa que, ao controlar a maneira como você responde emocionalmente às situações, você não está permitindo que outras pessoas ou circunstâncias determinem sua paz interior. Agora, vamos pensar em uma situação prática. Digamos
Que alguém no seu trabalho ou na sua vida pessoal tente te provocar para que você reaja emocionalmente, talvez até tentando tirar proveito disso. Se você for emocionalmente dependente, pode se sentir pressionado a reagir da maneira que eles esperam, o que abre espaço para manipulação. Mas, se você cultivar independência emocional, vai perceber que a melhor resposta é não reagir impulsivamente, mas sim refletir e escolher a sua resposta. Essa prática de não deixar que suas emoções sejam controladas por fatores externos não é fácil, mas é essencial para alcançar a verdadeira liberdade. E isso é o que os manipuladores temem. Uma pessoa que não se deixa controlar pelas emoções, pelas pressões ou pelas expectativas dos outros. Quando você entende que suas emoções são responsabilidade sua e não dos outros, você se torna muito mais difícil de ser manipulado. Cultivar independência emocional é, portanto, uma das maneiras mais eficazes de proteger sua paz de espírito e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre sua vida. Você começa a tomar decisões com base no que realmente importa para você, em vez de se deixar arrastar pelas emoções dos outros. Isso não significa ser insensível ou indiferente, mas sim ter um autocontrole saudável, onde você decide como reagir com base no seu julgamento e não no que os outros tentam induzir. A longo prazo, isso se traduz em uma maior resiliência emocional e uma capacidade de lidar com as adversidades de forma mais equilibrada. Você começa a perceber que não precisa de aprovação ou validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Esse é um dos maiores ensinamentos dos estoicos. A verdadeira liberdade vem de dentro, da capacidade de escolher como reagir, sem ser governado pelas circunstâncias externas ou pelas manipulações alheias. Chegamos ao final de nossa jornada sobre como as pessoas tentam te controlar e como os princípios do estoicismo podem te ajudar a viver uma vida mais autônoma e em paz. E antes de terminar, quero deixar... Você já percebeu que ao longo deste vídeo falamos sobre uma série de maneiras de recuperar o controle sobre a sua vida? Desde reinterpretar a realidade, entender o que você realmente controla, até cultivar uma independência emocional sólida. Todos esses passos apontam para uma verdade simples, mas libertadora. Você está no controle da sua vida. Não importa o que aconteça lá fora, o poder de decidir como reagir, o poder de escolher a paz interior e o foco no que realmente importa, isso sempre será seu. Esse é o maior segredo do estoicismo. A liberdade verdadeira não vem do que os outros fazem, mas de como você escolhe reagir. A partir do momento que você adota esse mindset, você não se torna mais vulnerável às manipulações, nem se deixa levar pela pressão externa. Você começa a agir com base no que realmente importa para você, com clareza e propósito. Mas para realmente internalizar isso, você precisa fazer uma escolha diária. Não é algo que acontece de uma hora para outra, mas com prática e reflexão, você vai perceber que está se tornando mais forte, mais resiliente e mais alinhado com os seus valores. Ao fazer isso, você cria um espaço de liberdade que nenhum manipulador pode invadir. Você se torna imune à pressão externa, porque sabe exatamente quem você é e o que é importante para você. E agora, quero saber de você. Como você vai aplicar os princípios do estoicismo para assumir o controle da sua vida? Comente abaixo. Estou no controle, se você está pronto para adotar essa mentalidade e começar a se libertar das manipulações externas. Lembre-se, o controle está nas suas mãos. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de seguir para mais dicas sobre como dominar sua mente e viver de acordo com os princípios estoicos. Até o próximo vídeo.